Para a meditação desta noite, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1. Encontrando o texto, se puder, coloque-se em pé. Versos 13 a 15, Tiago 1, de 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor, nós temos clara diante de nós a admoestação da Tua palavra, de que o pecado gera a morte. Queremos estar atentos ao Teu aviso, não queremos ser pegados desprevenidos, mas atentos à exortação forte da Tua palavra, de que o salário do pecado é a morte, e nós não devemos seguir por este caminho. Ajuda-nos enquanto estudamos esta verdade. Nós rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Essa porção da sua carta, Tiago, vai tratar de tentação. E eu preciso primeiro fazer uma diferenciação entre tentação e provação. Eu creio que você conhece essas duas palavras. No mesmo texto, os versos 12 e 13, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Infelizmente, na nossa língua, não há palavras que diferenciem essas questões como há na língua original. E nós precisamos do contexto. Ninguém é feliz por ser tentado. Então, o texto não está falando de tentação, está falando de provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. E a continuidade do texto demonstra isso, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a provação, nesse sentido, é o que Deus usa para desenvolver a nossa fé. A provação, ela é enviada por Deus. A provação, ela não visa o nosso mal. A provação não visa a nossa queda. A provação não visa o pecado. Visa a purificação da nossa fé. Então, nesse sentido, provação. Agora, quando nós olhamos para os versos 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Agora nós estamos falando de tentação. E o verso de número 13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, a tentação, de forma alguma, vem de Deus. Ela só vem de Satanás. Ou seja, a tentação nos prova ao pecado nesse sentido. A tentação visa nos derrubar e literalmente nos levar ao pecado, para que aquilo então que o verso 15 diz ocorra, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo então consumado, resultará no quê? Na morte. Então nós precisamos primeiro diferenciar essas duas coisas. E tendo diferenciado, o nosso objetivo é tratar de tentação, ou seja, daquilo que Satanás realiza a fim, literalmente, de tragar a nossa vida. Sabe, irmãos, eu penso sobre isso e eu não posso nem pender para um lado nem para o outro, no sentido de dizer talvez a vocês, olha, se nós fôssemos capazes de enxergar aquilo que 1 Pedro 5, 8 e 9 vai dizer, que Satanás é um leão bramando, procurando quem possa tragar. Nós teríamos que dizer o seguinte, olha, se nós víssemos, se os nossos olhos fossem capazes de contemplar o propósito de Satanás para a nossa vida, nós não viveríamos tão calmamente como vivemos. Isso é uma porção.
Mas eu não posso apenas me apegar a ela no sentido que João vai dizer que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, se Satanás é um leão procurando tragar, o leão de Judá é muito maior do que ele. Ou seja, a proteção do Senhor e o seu cuidado sobre a nossa vida excedem em muito a ferocidade de Satanás e o seu desejo por destruir-nos. Ou seja, estamos em Cristo e não há posição mais segura no mundo do que estar em Cristo. Mas estar em Cristo não significa que nós estamos imunes a sermos iludidos, como o verso vai dizer, realmente iludidos e convencidos pelo pecado a partir da nossa própria concupiscência. Então, por que falar sobre tentação? Porque é a principal arma de Satanás para destruir a minha e a sua vida. Porque tentação é uma campanha que nunca termina. Não é assim. Nós não temos, às vezes, campanhas como, por exemplo, EBD 100% ou outras questões assim. Satanás não escolhe um mês do ano para, nesse mês do ano, dizer, olha, eu vou abrir uma campanha de tentação contra os crentes. Não, não é assim. A tentação é a sua campanha 24 horas por dia, 365 dias no ano, a vida inteira de um cristão. Ele usa os seus instrumentos a fim de que, através do nosso próprio desejo, a morte seja gerada, ou seja, tanto a morte física, e ela ocorre, quanto realmente o prejuízo espiritual. Nós usamos muitas vezes Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós normalmente usamos esse verso de forma evangelística, mas ele não é escrito em Romanos 6 como forma evangelística. Ele é uma admoestação aos crentes. Ele está dizendo, não se alimente do pecado. O salário, a ração que aquele que pratica o pecado recebe é morte. Ou seja, o pecado alimenta aquele que se alimenta dele de morte. Tem os seus olhos e ouvidos abertos. Satanás está procurando tentá-lo todos os dias. Ele é um leão que procura tragar, e você deve estar atento a isso. Eu vou estabelecer algumas verdades bíblicas, relembrá-las aos irmãos, para que nós saibamos da veracidade disso, da seriedade disso, e para que a nossa atenção e as nossas orações estejam voltadas a esta questão. Primeiro, tudo começa pelo reconhecimento da tentação e suas consequências sobre a nossa vida. Oséias vai dizer algo muito importante sobre a derrota dos filhos de Deus, a derrota do povo de Deus. Ele olha para Israel e ele diz em Oséias 4:6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, nós não podemos encarar a vida cristã sem realmente observar a necessidade de conhecimento. A ignorância das coisas espirituais nunca é boa. Eu sei que nós muitas vezes valorizamos a simplicidade das coisas. Ser simples é uma coisa, ser ignorante é uma coisa completamente diferente. Andar em simplicidade não quer dizer que nós andamos em ignorância. Não ignore os fatos. Não ignore algo tão importante em sua vida. Satanás é um leão que anda em derredor, procurando tragar, literalmente. Ele não é um gatinho que arranha, ele é um leão que despedaça. Ignorar essa verdade é ignorar a própria segurança sua, do seu casamento, da sua família, da sua igreja. A igreja não pode ignorar que Satanás está lançando tentações todo o tempo sobre a nossa vida, e a natureza da tentação é muito clara. Ela quer enganar, mas ela não engana com uma cara de leão que procura tragar. Ela engana através de uma forma inocente e realmente admirável. A tentação não vem com uma etiqueta dizendo ao final dela, olhe, isso é uma tentação. Não. Sabe, um leão bravio pode se apresentar como um gatinho manhoso.
Você já não viu em algum programa de televisão alguém brincando com um leão? Normalmente são tratadores que criaram aqueles leões desde pequenos, os leões se acostumaram com eles, e eles estão lá cuidando de uma fera. Deixou de ser fera? Não, não deixou de ser fera. A tentação é assim, ela parece algo inocente, sem resultado, ela parece como algo que de forma alguma é nocivo. Não vai fazer nenhum mal à sua vida, não vai prejudicar em nada, pode seguir nesse caminho, você não vai realmente provar nada ruim. E ela então nos atrai com as suas promessas vãs. É assim a tentação. As suas consequências, ou a sua consequência, sempre a mesma. Quando, diante da provação no Éden, e diante da tentação lançada sobre Satanás, Deus disse: olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Satanás disse: olha, não é bem assim. Adão e Eva colheram a morte espiritual. Quando Josué adentra com o povo de Israel, na terra prometida, e eles atacam uma pequena cidade, eles dizem: olha, não tomem nada. Eles haviam atacado Jericó, vencido. Agora eles atacam Ai. Quando foi atacar Jericó, disseram: não tomem nada. Acã, tentado pelo brilho de metais preciosos e de coisas valiosas, colheu o quê? A própria morte dele e da sua família. Davi, tentado pela beleza de Batseba, esposa de Urias, colheu a morte de seu filho e a desgraça da sua própria vida. Deus o restaurou, mas ele provou dos resultados. A consequência da tentação sempre será a morte. Por isso, leve em consideração algo que deve estar diante de nossas mentes. Tiago 1,14 diz claramente: cada um é tentado quando atraído e engodado pelo quê? Pelo seu próprio desejo. Você acredita que os seus desejos podem enganá-lo? Você acredita que os seus desejos podem causar-lhe a morte? Pois isso que a Bíblia está dizendo. Primeiro, então, reconheça essa verdade. Não é porque é um desejo seu que deve ser cumprido. Não é porque é um desejo seu que deve ser satisfeito. Nem todo desejo deve ser satisfeito. Nem todo desejo é para ser satisfeito. Aonde estão, onde devem ser levados os desejos que não devem ser satisfeitos? Aos pés da cruz de Cristo. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, esses desejos da carne devem estar crucificados. Em segundo lugar, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui é resistência a toda forma de tentação. Não somente reconheça, mas resista à tentação, porque a resistência é a última linha antes do pecado. Qual é a última fronteira? Qual é o último portão antes do leão tragar a sua vida? A resistência. Tiago diz, versos 14 e 15 do capítulo 1, cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo, depois havendo a concupiscência concebido. Havendo o desejo concebido. A resistência é o último portão, e por isso a resistência à tentação precisa ser o quê? Aquilo que José fez no Egito, contínua. Você tranca o portão de casa todas as noites? Sim ou não? Você podia trancar só quando o ladrão viesse. Nos outros dias você deixa aberto. Por que você tranca toda noite? Oi? Nós não sabemos. O cuidado é contínuo. A resistência é contínua. José constantemente resistiu aos ataques da mulher de Potifar. Quando Jesus foi tentado, em Lucas 4,13 é dito dele, que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, a resistência, ela precisa ser contínua,
para que realmente oportunidades não surjam. O que Satanás espera? Oportunidades. Quais são as vítimas que um ladrão na rua ataca? As desapercebidas. Ande desapercebido, você é uma vítima em potencial. Sabe, em determinado momento na sua vida, sabendo disso, Daniel, no capítulo 1 do seu livro profético, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso foi uma decisão realmente firmada. Ele disse, não vou. Eu vou estar atento a tudo isso. Portanto, além de reconhecer a gravidade da tentação, resista. Mantenha o portão fechado. Você tem a chave do seu coração. Sabe o que é? Você já leu na Bíblia a palavra símplice? Já leu em Provérbios, já não leu? Sabe o que é símplice? Em alguns filmes antigos mostram algumas portas, que elas são de 2 abas, que elas são assim. Pode entrar e sair qualquer um. Sabe o que é um símplice? Alguém que é esse tipo de porta. Entra e sai quem bem entender. Sabe qual é o contrário de um símplice? Alguém que tem a chave. Entra só quem eu permito. Agora pense isso em relação à sua mente e ao seu coração. Quais pensamentos adentram a sua mente? Eu sei que há pensamentos que vêm simplesmente adentram. E nós lembramos sempre da ilustração de um pássaro. Pode acontecer que um pássaro se sente sobre a sua cabeça. Isso pode ocorrer. Agora, ele ali formar um ninho, já é uma coisa muito diferente. Então, mantenha-se firme e resista. Em terceiro lugar, Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Diante da tentação, sempre recorra a Deus. Provérbios 30, verso 5 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Jamais realmente não disponha, jamais deixe de lado o socorro de Deus diante das tentações. Clame ao Senhor, busque a Deus. De que forma? Pelas suas orações. Salmo 31:2 diz, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Esse é o nosso Deus. Recorra a Deus em meio às tentações. Irmãos, nós não podemos competir com Satanás. Eu acho que você já chegou nessa conclusão. Nós dormimos, ele não. Nós descansamos, ele não. Nós somos limitados em nossa inteligência, ele não. A inteligência, a capacidade dele é muito maior do que nós. A sua inventividade, a sua criatividade e principalmente, eu creio que Satanás muitas vezes nos conhece a nós melhor do que nós mesmos. Sabe de nossas fraquezas, sabe de nossas debilidades. Você não vai enfrentá-lo sozinho. Recorra a Deus. Recorra ao seu Deus em oração. E mais do que isso, Salmo 145:18 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Literalmente, se refugie nas promessas de Deus. Busque as promessas do Senhor. Eu não conheço nenhum crente forte, nenhum crente saudável espiritualmente, que não se refugie nas promessas de Deus. As promessas do Senhor foram nos dadas, não somente para o nosso encorajamento, mas para a nossa firmeza, de tal forma que elas nos conduzem a alguém, a Cristo, de forma que Hebreus 2,18 diz, porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Sabe, às vezes nós falamos assim e nos questionamos, o que Jesus faria em nosso lugar? Olha, nessa circunstância, o que o Senhor Jesus faria em meu lugar? Talvez essa pergunta não esteja correta. A pergunta correta talvez seja, o que Jesus fez em meu lugar? Estando em meu lugar, qual foi a atitude dele? O que ele fez? Qual foi as ações dele?
e o imite, seja como ele, haja como ele e dependa dele. Busque o seu socorro em Cristo, diante das tentações da vida. Além disto, em quarto lugar, você precisa ser sábio e forte para retirar-se da presença do mal. Você já percebeu como, por exemplo, o marketing, as propagandas, internet, televisão, todas as formas, estão constantemente nos encorajando a coisas que não devem pertencer aos filhos de Deus, nos chamando a lugares aonde os filhos de Deus não devem ir, a usar coisas que os filhos de Deus não devem usar, a diversões que não são cabíveis aos filhos de Deus. Qual é a solução contra isso? Literalmente, retire-se da presença do mal, não tenha vergonha disso. Irmãos, aprendamos a dizer não àqueles que não conhecem Cristo. Olha, toda a turma do escritório vai, vamos lá conosco, vai ser um tempo muito bom. Olha, é desejável que você vá. Diga não. Olha, as pessoas vão começar a olhar mal para você se você não acompanhá-los. Continue no seu não. Olha, mas você não vai crescer aqui na empresa se não participar disso. Continue no seu não. Tem uma palavra só, não. Isso não me pertence, isso não me serve. Eu trabalho aqui, mas eu sou um cristão antes de trabalhar aqui. Eu trabalhar aqui não muda a verdade que eu sou um crente. Tenha firmeza no seu não. Há coisas que não cabem aos cristãos. Provérbios 3:7 diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e faz o quê? Te aparta do mal. Por que você não participa de tais coisas? Porque eu temo ao meu Deus. Você não quer? Não é uma questão de não querer, eu não posso. Sabe, no exército eu aprendi algo sobre prisioneiros de guerra. Uma questão que precisa ser bem diferenciada. O prisioneiro de guerra está ali, são usados métodos para que ele então diga ou revele informações que são preciosas para a guerra, e algumas vezes o prisioneiro de guerra vai dizer assim: olha, nós queremos saber tal coisa, e ele diz: olha, eu não quero te dizer. Se ele não quer, então tem formas de fazer ele querer. Mas a diferença é quando ele diz: não é que eu não quero, eu não posso. Eu não posso lhe dizer. E mesmo que você tire a minha vida, eu não posso. Não é que você não quer participar de certas coisas. Você não pode. Pelo seu Deus, por quem você serve. Nós temos que reconhecer que a tentação não nos influencia, só numa condição: quando nós estamos longe dela. Jó 28:28 disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o quê? Inteligência. Só tem um lugar onde a tentação não lhe influencia nesse poder: quando você se afasta dela. Por isso, Provérbios 6 nos diz algo importantíssimo sobre isso, versos 25 a 27. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Então ele começa o verso dizendo: não cobices no teu coração. Aonde a tentação começa a quebrar a nossa resistência? Quando você considera que pensar sobre isso não é tão perigoso. Olha, eu só vou deixar a minha imaginação pensar sobre isso. Eu não vou fazer nada. Eu vou apenas deixar que o meu coração e a minha imaginação imaginem essas coisas. Você quebrou a primeira porta. Você quebrou a mais forte das portas. Você já concebeu que você pode se pensar em tal circunstância. Então a regra é:
jamais permite que tais tentações ultrapassem a barreira do seu coração. Olha aquilo que Paulo diz a Timóteo, dizendo aos jovens, 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Novamente falando de coração. Não cobices no teu coração, mas tenha um coração o quê? Puro. Irmãos, você sabe qual a razão? Porque a maioria de nós não amadurece espiritualmente, porque nós temos muito cuidado com aqueles pecados, vamos dizer, que têm um caráter social, com aqueles pecados que envergonham socialmente, mas nós não temos o mesmo comportamento com os pecados que são cometidos particularmente na nossa mente. Não, ninguém nunca vai saber o que penso, ninguém nunca vai saber o que desejo, ninguém nunca vai saber o que imagino, ninguém nunca vai saber o que guarda em meu coração e a minha mente. Mas saiba que aquilo que você guarda no coração e na mente é tão danoso quanto a prática do pecado. Impede o Espírito Santo de agir, impede que você cresça espiritualmente. Tenha cuidado com os pecados particulares. Nós podemos dividi-los em públicos e particulares. Públicos estão aos olhos de todos, são danosos. Particulares, apenas no seu coração, mas igualmente danosos. Por isso, em quinto lugar, mantenha os propósitos de Deus para você diante dos seus olhos. Olha o que o 1 Coríntios 6:20 diz. Porque fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual é o seu propósito como um cristão? Glorificar a Deus no seu corpo e na sua alma. Usar o seu corpo para a glória de Deus, usar a sua alma e espírito para a glória de Deus, evitando que a tentação te distancie daquilo que Deus deseja para você e, logicamente, das suas bênçãos. Olhe, se nós falamos do propósito da tentação, olhe para o propósito da santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16 dizem que, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quantos de vocês identificam em si mesmos qualidades ou questões peculiares a seu pai biológico, seu pai terreno? Não é mesmo que eu quisesse dizer que eu não sou filho do meu pai, eu sou a cara dele, não tem nem como, não é? E muitas coisas o próprio jeito dele. Nós somos assim. Depois de algum tempo que o meu pai havia partido, eu fui visitar minha mãe, eu passei na rua da casa do meu pai, e uma vizinha me olhou espantado, e ela achou que eu era o meu pai. Ela conhecia o meu pai desde a juventude, ela viu eu passando, e ela ficou espantada, olhando para mim, eu fiquei sem saber o que dizer. Mas é como ela conheceu o meu pai na mesma idade minha, ela achou que era meu pai. Ou seja, eu não posso negar que eu sou filho dele. Agora, o mesmo se dá em relação ao nosso Pai Celestial. As pessoas que trabalham com você reconhecem em você um filho de Deus. Reconhecem em você alguém pela sua paternidade. Você é um filho de Deus, santo como Ele. Por isso Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, verso 3, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a quem? Santos. Você percebe aqui que questões imorais, ele diz, nem ainda se nomeie. Isso não pode nem ser assunto entre vocês, ainda mais prática. Depois, 1 João dizendo em sua primeira carta, os versos 5 e 6, ele diz assim, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, ou seja, Deus é uma luz pura. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus, ao mesmo tempo que tem comunhão com as trevas. Não dá para ter comunhão com as trevas de segunda a sábado e querer ter comunhão com Deus no domingo.
Não dá para andar em comunhão com as trevas. Em alguns instantes da semana, convidar Deus para almoçar ou jantar. Ei, Deus, passe lá em casa, vamos almoçar juntos, vamos trocar uma ideia, vamos ter um momento alegre. Comunhão com Deus não é assim, de forma alguma. E isso, na prática, é descrito por Paulo em Romanos 6,13, quando ele assim diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui ele chega ao propósito dessa comunhão, o servi-lo através de tudo aquilo que tenho e sou. Ao invés realmente de dar lugar ao pecado, eu dou lugar aos propósitos de Deus à minha vida, e através destes propósitos eu conduzo o meu viver. Agora, a sexta e última questão demonstra como tudo isso começa. Você conhece Provérbios 4:23? Vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você já percebeu quantas vidas nas Escrituras foram desperdiçadas por não vigiar o coração? Aonde começou os pecados de Sansão? Olha, Sansão dos juízes de Israel, aquele que potencialmente tinha a capacidade de fazer mais diferença. A vida de Sansão é uma vida de desperdício, literalmente desperdício. E aonde começa o desperdício de Sansão? Nas paixões do seu próprio coração. Você olha para Eli, o sacerdote Eli e seus filhos, citados no Velho Testamento. Aonde começa a derrocada de Eli e de sua família? Na falta de cuidado com o coração. No Velho Testamento, cidade inteira se perderam por não vigiar o coração. E notem o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Ele termina dizendo a loucura. Então ele diz: todos estes males procedem de dentro e fazem o quê? Contaminam o homem. Meu irmão, você tem cuidado do seu coração? Você tem vigiado o seu coração? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Como ter cuidado do nosso coração? Como cuidar para que Satanás realmente não nos vença pela tentação, guardando o nosso coração? E como fazer isso? Você conhece bem o Salmo 139. Versos 23 e 24 dizem assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos esconder o nosso coração de Deus, mas nós podemos fazer de conta que nós conseguimos fazer isso. Nós não podemos esconder os nossos pensamentos de Deus, mas nós podemos fazer de conta que nós somos capazes disso. Nós podemos andar o dia inteiro, a semana inteira, a vida inteira, achando que Deus não conhece o que tem no nosso coração. Os fariseus tentaram fazer isso. Eles tentaram viver uma vida como se o coração deles em nada importasse. Certa vez, aconselhando algumas pessoas, eu ouvia assim uma justificativa para o pecado nas seguintes palavras: olha, não importa o que tem por fora, Deus vê o meu coração. Mas o que tem por fora é um reflexo do quê? Do coração. Ouça. A música que você assiste, ouve, é reflexo do seu coração.
Os programas que você assiste na televisão, na internet, no celular, no computador, não importa onde, são um reflexo do seu coração. As suas amizades são um reflexo do seu coração. A forma que você gasta o seu dinheiro é um reflexo do seu coração. Tudo que você faz é um reflexo do seu coração. Não diga que o exterior é um e o coração é outro. Isso não é verdade. O coração é e o exterior o manifesta. O coração é e o exterior o revela. O coração é e o exterior não o nega. A forma que você vive, o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu lar, são um reflexo do seu coração. Não há como negar isso. Assim como é o seu coração, é a sua vida. Então não se engane pensando que dá para separar essas coisas e nem que Deus, Ele não conhece essas coisas. Se não começar pelo coração, pelo centro da vida, por aquilo que coordena a vida e a dirige, começará por onde? Por isso, seja criterioso com o que entra em seu coração. Olhe para Mateus capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Literalmente, os olhos são a candeia do corpo, mas eles não são. Imagine 2 faróis de carro. Os olhos não são faróis que iluminam para fora, os olhos são faróis que iluminam para dentro. Então eles iluminam o que tem aqui dentro, e por isso ele está dizendo, se os teus olhos forem bons, se essa luz é boa, ela ilumina tudo aqui, você reflete isso, mas se os teus olhos, se essa luz for mal, ou seja, ela não for luz, mas realmente algo tenebroso, então ele diz, se essa luz são trevas, se você está alimentando a sua mente com trevas, quão grandes serão tais trevas? Quão grande será isso em sua vida? Qual é a solução então? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso precisa iluminar o que está aqui dentro, para que a luz de Deus realmente seja aquilo que conduz e incentiva e fortalece a sua vida. Amado irmão, a quanto anda os teus pensamentos? Se a semelhança de aquilo que nós fazemos no celular, aquele app que controla quanto tempo gastamos em redes sociais, você já provou isso? Colocar no celular quanto tempo você gasta em cada coisa e talvez colocar limites ali. Se tivesse um app para instalar na mente, para no final do dia nos dar um relatório para dizer quanto tempo nós gastamos pensando com tal questão. O que teria no relatório no final do dia, no relatório da sua mente? Olha, gastei tantas horas pensando nisto, tantas horas pensando nisto. Aquilo que você gasta a hora pensando é produtivo. E acima de tudo, aquilo que Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você pensou no dia, buscava o reino de Deus, a sua glória, a sua honra, ou apenas a sua concupiscência? Pois agora eu termino como comecei. Satanás está esperando apenas isso, que a concupiscência ocupe um espaço maior do que a glória de Deus. E quando ele tiver essa oportunidade, que a concupiscência do seu coração ocupe um lugar maior do que a glória de Deus, ele vai destruir a sua vida. Ele vai arrebentar com a sua vida. Ele é um leão que procura tragar, ou seja, liquidar com os crentes. No momento que ele perceber
que as concupiscências são maiores do que o desejo pela glória de Deus, você está em maus lençóis. A sua vida corre grande perigo. O salário do pecado é a morte. E aquilo que Tiago diz concorda com isso. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado, sendo consumado, gera a morte. Não brinque com o pecado. Não pense que você pode lidar com ele sem se queimar. Tenha cuidado do seu coração. Vigie o seu coração. Vigie os seus pensamentos. Vigie a sua vida. E não dê lugar a Satanás. Por mais um ano, Deus nos sustentou. Se o Senhor Jesus não vier no próximo ano, que possamos chegar ao final do ano dizendo, por mais um ano Deus nos sustentou, a concupiscência foi vencida e a glória dele venceu. Para que não tenhamos a triste notícia de que para alguns de nós isso não ocorreu. Para que não ouçamos, infelizmente na vida deste ou daquele, a concupiscência venceu. O pecado foi concebido e gerou a morte. Então leve isso com seriedade e reflita sobre isso em seu coração. Vamos fechar os nossos olhos.